Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Aqui a gente discute o esporte, em especial o futebol, mas sem essa visão conservadora que segue dominando o debate esportivo na grande mídia, nas redes sociais, em tantos ambientes, inclusive das políticas esportivas. O nosso papo aqui é avançar pela esquerda. E eu já vou apresentando a galera que vai participar junto comigo em mais uma edição do Ala Esquerda, mandando aquele canhotaço rumo a Juiz de Fora, na direção da Mônica Cury. Tudo bom, Mônica? Fala, Alexandre, rumo a Juiz de Fora. Vai cair um toró aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje eu estou um pouquinho mais recuado, comecei esse bate-bola aí, recebendo a primeira bola, então eu vou caprichar na saída, jogar direto para o meu amigo Herbert, para a gente iniciar esse bate-papo, que hoje vai ser um pouquinho mais descontraído, né, Herbert? Boa noite. Com certeza, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, Alexandre. A gente tem feito uma sequência de programas muito pesados, né? Tocando em temas muito polêmicos, muito importantes, mas pesados. Hoje a gente decidiu ter uma pauta um pouco mais leve e hoje eu estou tendo a honra de puxar esse contra-ataque. Então, qualquer bola longa pode esticar que eu vou me esforçar para fazer a sua vez na frente do time. Beleza? Então eu passo de volta para o Alexandre. Alexandre, apresenta o tema aí para a gente e para a galera. Legal, hoje só dando aquela justificada, o Thiago Porto não pôde aparecer. Toda semana a Mônica diz que ele está atrás do Queiroz, né? Agora ele está querendo descobrir quem interfonou para a Casa 58. De repente, o Thiago traz essa informação na semana que vem. Hoje ele não vai poder participar. Hoje a gente vai conversar sobre tipos de torcedores. Aquela galera que frequenta o estádio e tem desde o cara que é hipocondríaco, o cara que é super supersticioso, o cara que tem uma dinâmica toda própria para assistir as partidas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Um programa mais leve. Hoje é o nosso programa 16.9, né? Semana que vem tem o programa 18 e a galera já sabe bem por quê. 17 seria muito baixo astral. Então a gente quer um programa mais leve hoje. Então é o 16.9. E aí, Mônica, você que frequenta sempre estádio, adora uma arquibancada, só não vai na geral porque não tem mais geral. Qual é o tipo de personagem que você acompanha dentro dos estádios, que te chama a atenção? Um perfil de torcedor que você acha legal para a gente abrir nosso bate-papo hoje? Olha, Alexandre, quando pintou esse tema pra gente, eu fiquei pensando assim, que tipo de torcedor que eu tenho encontrado na arquibancada lá nos jogos do Fluminense, principalmente, que são os que eu vou mais, mas eu pensei também nos jogos aqui em Juiz de Fora, no estádio municipal, porque aí tem cada peça rara aqui em Juiz de Fora que vocês precisam conhecer, nos jogos do Tupinambás. Mas assim, fiquei pensando até que tipo de torcedor que sou eu e os tipos de torcedores que me incomodam. Claro que a gente precisa dizer aqui que tem aquele torcedor machista, tem o torcedor homofóbico, tem o torcedor racista, mas não vamos ficar falando muito deles hoje não, para o programa ser mais leve. Só temos que citar, né? Temos que citar. Tem aquele torcedor, cara, que eu sempre vejo lá no Maraca, que é aquele cara animador de torcida, sabe? Que ele fica de costas pro jogo. Muitas vezes eu fico me perguntando o que esse cara vai fazer lá, e ele fica gritando o tempo inteiro pra gente, assim. Tem certeza que lá na torcida do Flamengo e do Botafogo também tem. Canta, galera! Não senta, não! Levanta, vamos cantar! Esse torcedor tá sempre no Maracanã. E eu confesso que pra vocês que de vez em quando eu sou uma dessas pessoas, assim, que fica lá animando. Canta, porra! Ó, aqui em casa tem um torcedor que eu chamo de meu pai, que é o torcedor dos anos 90, que ele não consegue ir para o Maraca e para qualquer estádio sem o radinho de pilha dele. Ele não se habituou a ter na internet aquele aplicativo de rádio e ele fica lá ouvindo com o radinho de pilha dele. Se der defeito, ele praticamente quer ir embora do Maracanã porque ele não entende nada do que está acontecendo. Mas assim, eu tenho vários tipos de torcedores aqui que eu elenquei. Vou passar a bola, acho que pro Herbert, para depois eu voltar a falar mais um pouquinho deles aqui. Mônica, esse exercício é muito bom, né? Eu pude observar que eu já fui esse torcedor durante muitos anos. Hoje eu sou um outro perfil que eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu já fui esse torcedor do Canta, já frequentei a arquibancada de torcida. Exatamente, já fui torcedor de torcida organizada e tudo mais, essa coisa toda, já fui esse torcedor. Mas eu queria começar elencando aqui alguns tipos de torcedores. Então, quando eu pensei nessa pauta,
eu pensei muito em mim e nos meus amigos. Então, eu acho que toda torcida tem esse cara que é, pra mim, o pessimista que acredita. Que, na verdade, é aquele cara que sempre ele espera o pior, ele reclama, ele xinga o time o tempo todo. Às vezes, ele parece até que é um torcedor de um clube rival, mas quando o time vence, consegue um bom resultado, assim, ele fica muito feliz. Eu tenho um amigo que é o Thiago Maia, que a gente tá sempre junto na arquibancada, e ele é exatamente assim. Se você conversar com ele, parece que ele torce para outro clube. Mas quando o Botafogo consegue algum resultado legal e tal, ele fica muito feliz. Em contrapartida, eu tenho o meu amigo Fanho também, Jefferson Paixão, um abraço para ele, que para mim ele é um otimista depressivo, que é aquele cara que ele sempre acredita, ele sempre acha que dá, ele chama os amigos, cria uma expectativa muito alta, vai a todos os jogos, cobra da gente que não vai a todos os jogos, mas quando não dá certo, cara, quando o time é eliminado, quando o time toma uma goleada, alguma coisa do tipo, ele é o mais depressivo de todos, assim. A gente tem que, às vezes, ajudá-lo, tem que ajudar esse cara a, sei lá, recuperar a paixão dele pelo time, porque ele é aquele tipo de torcedor que fala, eu não vou mais não. Quando perde, assim, ele fala, eu não vou mais ver essa porra esse ano não. Eu não quero mais saber desse clube e tal. Então, eu queria começar com esses dois aí. Vocês conhecem alguém nesse perfil aí na torcida de vocês? Pra mim, tem uns montes. Eu dei exemplo desses dois amigos, mas poderia citar várias pessoas aqui. Então, eu acho interessante, Herbert, a gente também, aos poucos, tentar verificar se há um perfil predominante em alguns clubes e algumas torcidas do que em outras, né? Porque todo mundo fala muito isso do Botafogo, né? Essa questão de um certo pessimismo histórico que o botafoguense tem, há coisas que só acontecem no Botafogo, que certamente você vai identificar mais na torcida do Botafogo e Mônica menos no Fluminense e eu menos no Flamengo. Mas esse primeiro exemplo que a Mônica deu, eu acho realmente muito divertido, porque se você vai no estádio de futebol, nem o cara que é da polícia, nem esses seguranças pagos, esses stewards, esses caras ficam o tempo todo olhando pra galera, né? Quando vacilou, eles estão olhando pro jogo, assistindo. Eu cansei de ver jogo no Maracanã, de quase comentar com aquele policial que estava ali. O cara ficava o tempo todo virado pro gramado, raramente ficava olhando ali pra galera para ver se tinha alguma confusão. E se tivesse confusão, deixava para lá também, que ele estava mais interessado em ver o jogo. Então é incrível esse cara que fica 85% do tempo virado de costas, já não assiste nada, mas ele está ali, tem um papel fundamental, né? Tem aquele cara muito conhecido que está sempre com aquela roupa dos Jogos da Colômbia, né? Que vem com aquelas asas enormes, o cara fica de costas o tempo todo ali, só falta levantar voo mesmo e não vê nada do jogo, né? Então eu acho esse tipo muito interessante, assim, qual é a lógica do cara quando ele sai do estádio, ou melhor, quando ele sai de casa para ir para o estádio, o que ele pensa, né, sabendo que não vai acompanhar praticamente nada do jogo, mas que tem um papel importante ali, né? Eu acho muito interessante. Em relação eu acho uma maldade com os caras, né? É verdade, né? Mas o cara ele entende aquele papel, né? Acho que com uma importância que é um sacrifício pelo clube que ele acha que plenamente vale a pena, né? Entendo que o cara sai do estádio satisfeito, apesar de não ter visto praticamente nada do que aconteceu, né? Muito menos os gols, porque nas jogadas mais perigosas, ali que é o momento da galera incentivar, e ele não está nem vendo o que está acontecendo. É incrível, assim, eu acho dessa primeira rodada aí, o que sempre me chama muita atenção. Do radinho de pilha eu acho o máximo, né? Eu sou fã de rádio, adoro, até porque as rádios FM hoje estão nos celulares, mas as AMs, que já estão para acabar, mas ainda existem, e muita gente curte, né? Já está habituado em ouvir ainda algumas rádios AMs, tem que ter o radinho de pilha, não tem outra forma de ouvir. E aí é muito divertido ver aquele cara, né? Todo mundo na Copa do Mundo deve ter visto uma imagem que viralizou, que era um dessas festas que tinha, todo mundo assistindo, não me lembro exatamente, acho que foi até a Copa do Brasil, e a galera assistindo, não sei se foi ali no Sambódromo, em alguns lugares onde tinham espécies de FIFA Fests, essas coisas, e a galera toda assistindo, e aí tinha um carinha com um radinho, né? E aí, de repente, o cara começa a pular, gritando, e aí que vem a galera que viu o gol na televisão, né? Porque ele ouviu a narração do gol primeiro no rádio, porque as ondas, evidentemente, sonoras chegam primeiro
que as visuais, né? Então era muito legal. Então essa coisa do rádio também, eu acho que traz uma lembrança de um período bacana nos estádios, que infelizmente eu acho que tendem a acabar em pouco tempo, né? O que eu vou colocar aí já na roda, numa primeira, assim, para mim é o torcedor que eu sempre acompanhei muito nos jogos do Flamengo, e eu acho que vou caracterizar num amigo meu também, o Raulzito Faraó, que é o torcedor infartado, né? É aquele cara que ele assiste o jogo e qualquer jogada parece que ele vai ter um ataque do coração, né? Precisa ter um desfibrilador do lado do cara, porque qualquer jogada é mão no peito, parece que o cara vai ter um troço, pode ser o jogo mais sem importância, não sei o quê, início de partida, o cara já tá com aquela mão no peito, parece que vai ter um troço ali, é impressionante, né? Acompanhei muitos jogos com ele, a gente já viu muitos jogos assim, o cara parece que vai ter um troço a qualquer jogada. Esse é um dos que mais chama atenção para mim em arquibancada, principalmente de Maracanã. Ô Alexandre, o pra jogo você ter mal noção... começa, ele já tá pedindo substituição, né? Já tá xingando o técnico. Esse cara é mó comédia mesmo. Isso tem na torcida do Fluminense aos montes, tá? Pra vocês terem noção, esse meu amigo, o Jefferson, vocês lembram de uma decisão, não de campeonato, era no Campeonato Carioca, mas era uma fase preliminar, acho que era, enfim, decisão de alguma taça ou uma semifinal, que teve uma sequência absurda de pênaltis entre Botafogo e Fluminense, que até o Diego Cavalieri jogou o último pênalti na lua e tal. Cara, tem um amigo meu, o Jefferson, que ele não conseguia olhar os pênaltis, ele ficava olhando pro meu pé. Se eu pulasse, é porque era gol do Botafogo ou defesa do Jefferson, que era goleiro na época. E se eu ficasse no chão, é porque o Fluminense fez gol, ou porque, enfim, alguma coisa negativa aconteceu. O cara não conseguia olhar os pênaltis. E assim, era só Campeonato Carioca, tá ligado? Era tipo uma fase de, sei lá, Taça Guanabara, Taça Rio. Mas esse torcedor infartado, eu acho que tem em todos os clubes, cara. Eu quero trazer um outro exemplo pra roda aqui também, que é aquele cara que joga com o time. Assim, entre muitas aspas. O cara literalmente joga com o time. Na antiga geral, era aquele cara que corria o campo todo. Ele cobria o lateral praticamente, né? Hoje, infelizmente, não tem mais essa possibilidade. Pelo menos na maioria dos estádios. Mas esse cara sempre demonstra o chute, o cabeceio, como a jogada deveria ser feita. Tem essa possibilidade. Ah, então eu tô precisando voltar ao estádio de Juiz de Fora. Eu só fui uma vez, tô devendo mais uma visita. Mas isso aí acontece aos montes, cara. Eu tenho vários conhecidos e amigos assim que... Enfim, a galera que joga bola também, né? Que fala como a jogada deveria ter feita, imita o chute, pula junto com o jogador pra cabecear junto. Eu acho isso muito maneiro. Eu achei legal o que o Alexandre falou, exatamente essa peculiaridade dos times que acabam indo para arquibancada, né? Ou vice-versa, né? E que fazem esses torcedores um pouco diferentes, como você citou do Botafogo aí, que é um cara às vezes mais pessimista, ou mais cheio de mandigas ali, tem que ser essa camisa, tem que ser essa cueca, não sei o que e tal. Na torcida do Fluminense, o que eu sempre observei é que tem aquele torcedor balado, sabe? Aquele torcedor Alok. Ele vai pro Maracanã, cara, pra fazer pegação mesmo. Pra beijar na boca, pra achar a namorada da vida dele, ou o namorado, né? Enfim, aquele cara que já espera, já vai arrumadinho pro Maracanã, toma banho, passa perfume e já espera encontrar o amor da vida dele ali, porque ele não consegue namorar ninguém que torce para outro time também não, sabe? Tem esse maluco. E na torcida do Fluminense isso é muito, muito constante, assim, tanto que tinha uma comunidade no Orkut, hein, galera, que se chamava Eu Quero Balada na torcida do Flusão. E era assim, lotada essa comunidade no Orkut. Eu tava lá, inclusive, e a galera pedia balada mesmo, porque ia pra torcida do Fluminense pra paquerar mesmo, pra arrumar um namorado ou uma namorada. Eu brinquei com vocês aí que tem o torcedor Bolsonaro, né? Aquele que bota a culpa na Globo por causa de tudo. Isso é mais em bar até do que na arquibancada. Mas tem esse cara. Ah, no estádio também. Tem esse maluco que bota... Tem no estádio também. Culpa da Globo. Esses caras da Globo não sabem. Aí xinga a Globo, tem música pra Globo, enfim. O Alexandre falou da Casa 58 aqui. Eu até pensei num torcedor Casa 58, cara. É aquele cara que vai pro Maracanã, vai pro estádio
Enquanto isso, na casa dele tem outro camarada atendendo o interfone lá. Que maldade, Mônica, que maldade. Crescer isso agora, não tinha esse aí. Não, esse da balada, torcedor rave, eu não sabia não. Esse cara que vai pro estádio buscar uma companhia aí, eu sinceramente não... acho que pelo menos na minha experiência da galera... Mas o torcedor Bolsonaro se conhecia, né? Ah, sim, esse sem dúvida nenhuma, né? Não tem a menor dúvida. Tem um torcedor também que eu sempre vi na torcida do Flamengo, até porque o Flamengo sempre ficou muito marcado como um time que o cara tinha que ser muito raçudo, tinha que ter muita garra para jogar, que é o cara que qualquer situação ele diz que o jogador não tem raça. Pode ser qualquer momento do jogo, qualquer situação. O time pode estar perdendo de 4-0, tomando um baile. Ah, mas não tem raça, esse cara não tem raça. É o cara que, eu acho que mais adiante o Herbert vai falar sobre o analista tático. Esse é o anti-analista tático, né? É o cara que resume toda a responsabilidade do que está acontecendo no jogo, a raça ou a entrega do determinado jogador. Então é aquele cara que elogia o cara que não joga nada, o butinudo, que dá 50 carrinhos, e aquele jogador que tenta um lançamento mais difícil, mais complicado, aí seu time está perdendo, mas também, ó, isso aí já começa... Aí, assim, de não ter raça, já vai para aquela do mascarado, ou então do pipoqueiro, e já vai para o mercenário, né? Então é assim, vai subindo o degrau e é sempre essa mesma lógica. O cara só olha o jogo desse jeito. Eu detesto ver jogo perto desse tipo de cara, porque assim... pode estar acontecendo o que for, você está falando, podia o cara cair para ali, mas não tem raça, aí vem enchendo o saco. Esse cara é um dos que mais me irrita, detesto esse tipo de torcedor para estar perto no estádio. Eu também, mas na verdade tem um que me incomoda ainda mais, galera, que para mim é o precoce, né? É aquele cara que a todo lance na área ele grita gol antes de ser gol, tá ligado? E várias vezes, a maioria das vezes, na verdade, que essa bola tá na área ou tem um lance de bola parada, de falta, de escanteio, a maioria das vezes não é gol. Então esse cara fica gritando toda hora antes. Eu acho que isso inclusive dá azar. Como bom botafoguense eu sou supersticioso. Mas aí quando sai o gol, esse cara geralmente grita eu avisei. O cara fala 80 vezes que vai ser gol. Aí quando de fato sai o gol, ele diz que avisou. Então, assim, eu odeio ver jogo do lado desse tipo de cara, mas, assim, respeito que exista também. Aquele cartaz, eu já sabia. Exatamente. O cara é um eu já sabia ambulante, assim, físico, tá ligado? Mas tem um outro tipo de torcedor também que, pra mim, eu acho que é mais comum realmente na torcida do Botafogo, que é o cara supersticioso, né? Acho que a gente é muito, assim. E tem um exemplo, cara, que eu nunca esqueci disso mesmo, porque isso meio que viralizou no Twitter na época e eu vi esse cara, né? Ninguém me contou a história, eu vi no Twitter depois, mas eu vi esse cara. É um cara que veio de Angra dos Reis para ver um jogo do Botafogo, era Botafogo e Atlético Nacional em 2017. E aí foi o jogo que o Botafogo venceu apertado, assim, um gol do Pimpão, acho que no começo, na metade do segundo tempo e tal, alguma coisa assim. Mas o cara, ele chegou atrasado no estádio e quando ele tava subindo a rampa, saiu o gol. E o cara veio de Angra dos Reis, cara. Eu quero repetir isso. Mas saiu o gol quando ele tava na rampa e ele ficou na rampa. Então, porque ele falou que saiu o gol lá na rampa, então ele não iria sair daquele lugar porque deu sorte. E o cara ficou na rampa até acabar o jogo. Então o cara foi de Angra dos Reis pra Engenho de Dentro para nada, para ficar na rampa. Eu respeito muito os supersticiosos. Já fui mais assim do que eu sou hoje. Mas tem a galera que exagera, tá ligado? Excelente. Essa expedição, apesar de ser algo mais do botafoguense, eu tenho um grande amigo tricolor que também era muito supersticioso. Um abraço aí pro meu querido amigo Shimu, o apelido dele é Shimu. E quando o Fluminense estava na segunda divisão, cara, aquela fase tensa do Flusão, o Fluminense não ganhava de ninguém, nem do Motoclube. Eu lembro que a gente ia assistir jogo em bar, assim, na segunda-feira, terça-feira às vezes, ia só eu e ele, aquele frio numa segunda-feira à noite, ele me buscava em casa, a gente ia assistir o jogo do Flusão, e aí o Fluminense perdia. Aí ele virava pra mim no final e falou, ó, esse bar aqui não rolou não, esse bar deu azar, vamos mudar de bar. Beleza, na outra semana a gente ia em outro bar,
O Fluminense perdia também. Aí ele falava, ó, esse bar... Chegou um ponto que a gente não tinha mais bar para onde ir, Juiz de Fora, para ver o jogo do Fluminense, porque todos a gente já tinha visto o Fluminense perder, não tinha mais jeito de nada. E esse torcedor, grande amigo meu, cara, saudades, Timu. Ele uma vez, quando o Fluminense foi para a segunda divisão também nessa questão, ele ficou tão puto que ele tacou a touquinha dele, fusão, no chão, fez xixi em cima da touquinha e falou, nunca mais eu torço para esse clube, acabou para mim e tudo mais. Virou esquina, ele voltou, pegou a touquinha toda de xixi, falou, não, cara, não tem jeito não. É o torcedor arrependido, né? Sempre tem o torcedor arrependido que fala que não vai torcer nunca mais, mas na próxima rodada tá lá o primeiro a comprar ingresso, que você já até falou isso aí, né? Eu pensei que ele ia falar o seguinte, Mônica, tem uma boa notícia. Estreou um novo bar ali na esquina! Porra, mas o cara, vocês esgotarem os bares de Juiz de Fora porque o Fluminense estava muito mal mesmo, hein, Mônica? Porque tem bar pra caramba aqui, pois é. Vai dos botecos. A gente foi tudo, cara. Deixa eu entrar rapidinho nessa do cara que grita gol antes do tempo, Herbert. Porque, olha, agora, gritar gol quando tem gol já pode ser precoce, né? Por conta do VAR. Então, esse cara é muito precoce, né? Esse cara não tem a menor condição, né? Na dinâmica de hoje, é demais. Mas você falou dessa história do cara da rampa. Aí, um tipo de torcedor também interessante que tem no Maracanã, tinha em todos os estádios, mas no Maracanã, principalmente quando está lotado, é aquele cara, assim, torcedor mais responsável, mais ponderado, principalmente aquele que vai com família ou vai com filha, que é aquele que quando dá, assim, 38 do segundo tempo, tá na hora de ir embora, né? Para não pegar aquele tumulto de todo mundo saindo, para tentar pegar o metrô menos cheio, não sei o quê. E o cara vai saindo, mas ele vai andando devagarzinho, né, cara? Olhando assim para trás, naquele desespero, né? Aí às vezes tem aquele gol, não, peraí, volta aqui, vamos ficar mais um pouquinho, não sei o quê, mas esse cara fica dividido. Ele quer sair um pouquinho mais cedo para não pegar a confusão da saída, principalmente se está com filho, está com esposa, enfim. Mas esse cara tá ali se contorcendo. E muitas vezes aconteceu do cara estar ali naquela rampa do Maracanã indo embora e ter o gol. E aí o cara, se ficasse mais um minutinho, via aquele gol decisivo. Esse cara é um cara muito, enfim, que sofre muito, né? Mas acontece demais. Assim, eu vejo agora talvez menos, porque a galera quase não tá levando mais filho nos estádios, falando da violência e tudo mais. Mas tinha uma época que acontecia demais no Maracanã. Claro, com certeza. Eu acho que, inclusive, Alexandre, que você aí foi generoso falar 38 minutos, porque eu acho que tem uma galera que saía, tipo, aos 25 minutos do segundo tempo, sabe? Mas hoje, infelizmente, também, ou felizmente, não sei nem como é que posso dizer isso, mas hoje, para mim, é privilégio de quem usa metrô, assim, porque o cara que usa o trem, tanto para ir para o Maracanã quanto para ir para Engenho de Dentro, geralmente a Supervia, inclusive aquele abraço irônico para a Supervia, né? Coloca um trem para ficar esperando na plataforma todo mundo sair do estádio. Já passaram 200 metrôs, mas o trem fica lá esperando para sair. Então não adianta muito o cara sair mais cedo. O cara sai mais cedo, de repente, para tentar um lugar sentado. Mas é o máximo que ele vai conseguir. Agora, ir embora antes, eu acho improvável. A não ser que seja realmente o jogo da tarde, assim, mas quando é o jogo da noite, cara, quando é o jogo de domingo, de 18 horas, né, ou de quarta-feira e tal, não tem mais como. Mas isso eu acho muito, muito bacana também, essa cultura, né, é uma cultura de torcida mesmo. Assim como é também quando o time tá perdendo. Eu gostava muito disso no clássico do Maracanã, quando um time tava perdendo e a outra torcida tava indo embora mais cedo. E a torcida que estava vencendo sempre cantava alguma música zoando mesmo que o outro time estava indo embora. Essa é uma cultura muito maneira. Saudade desses clássicos nessa época de Maracanã. Mas eu quero introduzir aqui o torcedor que eu sou hoje. Ele sempre existiu, mas eu acho que eu fiz meio que uma transição desse cara que pedia para todo mundo cantar, que não deixava ninguém ficar sentado, puxador de torcida organizada. Hoje eu tô mais nessa pegada de torcedor analista tático. Eu tenho um grande amigo que é o Marcos também, que também tá por aí na podosfera.
no Corneta 7, que é um podcast só de Botafogo, fazendo aí o jabá para eles, que a gente para muito para analisar taticamente, a gente conversa muito taticamente. Esse tipo de torcedor já me encheu muito o saco nessa época, que sempre parava um Zé Tatiquinho do meu lado para falar que o time tinha que jogar assim, jogar assado. Eu odiava isso, mas confesso que hoje eu tô mais nessa vibe. Tem dias que eu prefiro ir com os meus amigos mesmo pra gente conversar, gritar, zoar e tal, mas a maioria das vezes eu tenho ido com o Marcos, que também é um amigo, e a gente sempre troca essa ideia tática, vibra, grita, canta também às vezes, mas a gente tem preferido ser esse perfil de torcedor. Mas e aí, quero saber de vocês, como é que vocês estão hoje no estádio? Quando você vai, quando você é mulher, né, e frequenta o estádio, esse tipo de torcedor, Herbert, a gente encontra o tempo inteiro. Porque mesmo que o cara não saiba nada de futebol e entenda muito menos que a gente, ele vai sentar do seu lado ali no intervalo e vai balangar na sua cabeça ali só porque você é mulher, ele acha que ele entende mais. Aí vai ficar falando, não, porque tem que tirar sei lá quem, tem que colocar sei lá quem, porque fulano não tá jogando nada hoje, e o técnico isso e aquilo, parará. O que tem de torcedor machista no estádio querendo explicar pra mulher que tá ali do lado, que às vezes frequenta a arquibancada muito mais do que ele, explicar o que tá acontecendo, não tá no gibi. Isso tem em todas as torcidas, em todos os lugares do mundo, posso garantir para vocês. E já que eu falei de mulheres aqui, eu queria mandar um abraço também para as minhas amigas que estão sempre indo comigo no Maraca e que eu brinco com elas que elas são as únicas torcedoras afinadas que eu já vi estádio de futebol. Elas cantam, são 3 irmãs, Fabrícia, Carol e Camila, e elas cantam juntas ali as músicas da arquibancada com afinação, sabe? Elas não cantam assim brigando, gritando, elas cantam bonitinho, com afinação, é muito engraçado. Tem hora que eu paro de cantar para ficar ouvindo elas, eu falo, não é possível, por que vocês estão cantando desse jeito? E elas gostam, é o jeitinho delas, eu acho muito maneiro. E acho que como eu falei aqui do torcedor dos anos 90, a gente tem que citar o torcedor de hoje em dia também, né? De 2010 aí 2020, que é aquele torcedor que está mais preocupado com o celular do que com o jogo. Ele tem que fazer selfie, ele tem que fazer stories pro Instagram para mostrar que está ali, ele tem que estar tweetando sobre o jogo, que ele não está nem vendo direito, porque ele está tão preocupado com o celular ali. Esse torcedor multimídia que vai pro estádio só para falar que está indo pro estádio. Tem toda a razão, Mônica. Essa é uma das características, né, desse momento de arenização que a gente vê e lamenta tanto, né? Minha situação atual, assim, tem um dado interessante. Assim, eu tenho uma filha pequena, né? Ela tem 4 anos, vai fazer 5 anos, e eu, obviamente, falo muito de futebol com ela e tudo mais, mas ela ainda está se adaptando aí, né? Nunca foi num jogo com muita torcida. E apesar de eu ser Flamengo, eu moro razoavelmente perto do clube do Fluminense. Então eu sou sócio do Fluminense. E a gente, de vez em quando, eu vou com ela para assistir alguns jogos que acontecem nas Laranjeiras. Em geral é sub-17, sub-15, e quando tem futebol feminino. Então esse final de semana, teve um sub-17 feminino que estava acontecendo lá no domingo, a gente estava lá e fomos assistir um pouco. E aí foi bem divertido, porque ela gosta de ver, ela acha interessante, mas quando entra a galera tocando aqueles taróis, né, a galera tentando dar aquela, né, com aquela buzina, aquele negócio ali da galera fazendo mesmo o barulho, ela não gosta muito do barulho, assim, ela se incomoda e a gente não consegue ficar muito tempo. E assim, isso que vocês estavam comentando no início, a Mônica lembrou, em Juiz de Fora, que ainda tem arquibancada, que tem aquela dinâmica de funcionamento diferente nos estádios, era uma das coisas que a gente mais curtia, né? Porque tem que ter aquela bandinha, mas não pode ser essa bandinha afinada das amigas da Mônica, né? Tem que ser aquela bandinha meio mais ou menos, né? Que toca esquisito, tem alguém meio desafinado. Isso faz parte ali, né? Porque é aquela galera que tá ali participando. Então eu ainda tô tentando aos poucos, ela ainda estranha um pouquinho esse barulho,
Se está estranhando barulho para jogos com muito menos torcida, ainda para jogos grandes não dá para ir. Mas, assim, certamente vai ser uma torcedora do futuro, porque desde pequena já está, assim, curtindo essa possibilidade de ir no estádio, ver um jogo. Inclusive, a gente ficou lá uns 5 minutos só, era Fluminense e Botafogo, e deu tempo do Fluminense fazer um gol. Então, ainda deu uma certa sorte para o Fluminense, que estava jogando lá. Não sei quanto é que terminou o jogo. Mas, assim, um registro curioso, assim, porque eu sempre curti essas bandinhas, essas coisas, mas não pode ser aquele negócio todo mundo afinado, não, hein, Herbert? Tem que ter uma certa desafinada, tem que alguém que tá com o instrumento esquisito, tem que alguém que erre o ritmo para ficar bacana. Claro, com certeza. Para mim, estádio de futebol é o caos controlado. Para mim, a nomenclatura é essa. Tem que ter gente errando, tem que ter gente fedendo também, que também tem torcedor que fede. Enfim, que o cara já tá ali desde 11 horas da manhã pra fazer a festa, e enfim, o cara já tá meio mais pra lá do que pra cá. Tem o torcedor sempre cascão. Tem o torcedor cascão. Eu quero falar sobre um subgrupo de torcedores dentro do que você falou, Mônica, mas eu também não vou perder muito tempo. Mas o que me irrita nesse torcedor multimídia que você falou é o torcedor Cartola FC, cara. Esse cara me irrita mais do que todo mundo, sabe? Tipo, você tá ali no calor do momento e tal, não sei o quê, seu goleiro faz uma defesa, seu atacante dá um drible, sei lá, bota uma bola na trave, os caras estão falando de cartola, velho, de quanto que vai pontuar, que não sei quem ferrou o seu time, e, enfim, isso respeito também, mas me irrita muito, me irrita bastante. Eu quero falar sobre até um tipo de torcedor que eu creio tá em extinção, assim, né, mas eu ainda acho muito bonito quando eu vejo um pai ou uma mãe, né? Eu tenho muitas amigas que já fizeram isso, que levam a criança, né, fantasiada de jogador de futebol pro estádio. Eu acho isso muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. O molequinho vai lá com a camisa, com um short, com um meião, com uma chuteirinha ou um tênis mais parecido com uma chuteira. Eu acho isso muito bonito. Em contrapartida, eu sempre achei muito cafona quando o namorado, né, o marido leva a esposa assim pro estádio. Eu acho que é até, sei lá, um jeito de controle. Não sei se isso acontecia na torcida de vocês, mas eu tenho alguns amigos que faziam isso, que levavam namorada, que às vezes até torciam para outro time, sabe? Mas a menina ali, fantasiada de jogadora de futebol e tal, eu achava isso muito cafona. Quando é com criança, eu acho lindo. Eu acho lindo, mas quando é com a namorada, esposa, assim, eu acho bizarro. O que vocês acham? Bizarro, cara, bizarro. Ó, eu acho que a gente já tá caminhando pro final desse programa. Passou muito rápido, porque o assunto é muito leve, muito bom de conversar sobre isso, lembrando nossos tempos de arquibancada, nossos amigos. E aí eu acho que a gente tem que terminar esse programa, pelo menos citando alguns torcedores caricatos, assim, pelo menos... os que eu sei do Fluminense ali, vou citar um do Tupi também, porque eu acho que eles são a grande graça ali da arquibancada, esses torcedores que vão fantasiados, que não ligam de ficar de cima a baixo ali, com roupas que incomodam, maquiagem e tudo mais. Na torcida do Fluminense tinham, né, porque já estão morrendo, esse tipo de torcedor já está indo embora. 3 torcedores muito caricatos, que sempre aparecia na tela da TV aí, que é o Careca, né? Aquele cara que ia todo de pó de arroz, assim, carecão, que a gente sempre via ele na arquibancada. O Desirê, que também ia todo fantasiado, e quando eu era criança adorava achar o Desirê na arquibancada, vivia procurando ele lá. E o cara que ia fantasiado de Papa, né? Porque a torcida do Fluminense tem uma adoração aí pelo Papa, tem música e tudo mais, e o cara ia fantasiado de Papa. Sem contar esses famosos, Nelson Rodrigues e tudo mais, que também são personagens caricatos ali, pelo menos na torcida do Fluminense. Na torcida do Tupi, cara, eu preciso mencionar um cara, ele chama Augusto Vale, morreu aos 73 anos, morreu ano retrasado, não sei. Ele era um cara que ele ia em todos os jogos do Tupi, todos mesmo, ficava sozinho num lugar que não tinha ninguém, que ninguém ficava perto, balançando uma bandeira verde e amarela, todo vestido de Tupi, mas balançando uma bandeira verde e amarela do início ao fim do jogo, e ele estava lá em todos os jogos do Tupi. Hoje a gente ele não está mais lá, porque ele faleceu, mas eu queria prestar essa homenagem aqui para ele e para todos esses torcedores aí que fizeram a minha alegria quando eu era pequenininha nos estádios de futebol, e que podiam estar aí até hoje, mas... infelizmente não tá tendo muito espaço para esses caras, né? São caras, Mônica, eu acho que valeu demais essa homenagem.
em épocas pré-midiáticas. Eram caras que faziam isso porque gostavam, né? Porque curtiam. Os jogos eram transmitidos muitas vezes só pelo rádio. Não era aquele cara que vai fantasiado para o Maracanã ou para algum estádio, porque ele sabe que a câmera vai focalizar e vai ter rapidamente algum tipo de visibilidade, de alguma forma. Então são caras que eu respeito ainda mais, porque realmente faziam isso porque curtiam, né? E era uma homenagem ao clube e porque o cara também tinha uma satisfação em ir para o estádio daquela forma. Não era apenas para aparecer na televisão e daqui a pouco até conseguir algum tipo de merchan, coisa parecida, que infelizmente a gente vê muito hoje em dia, né? Com certeza. Queria só adicionar um comentário aqui para vocês verem quanto que a gente está velho, o quanto estamos velhos, né? Meu sobrinho veio aqui na minha casa há uns 2 dias pegar um rádio de pilha do meu pai para levar para a feira de ciências. Então já virou um artefato, assim, uma antiguidade, né? Então queria deixar esse registrado, mas eu achei essa ideia da Mônica fantástica. Eu acho que falando de Botafogo, cara, tem 2 caras que eu admiro bastante. Um é o Zorro Alvinegro, que é até mais contemporâneo e tal. É um cara que vai fantasiado de Zorro, com vários escudos do Botafogo no paletó e tal. É um cara muito divertido, sempre gosto de vê-lo na arquibancada. Mais um, eu confesso que eu não vi mais, assim, que é o Macaco do Botafogo. Eu acho que talvez a Mônica não lembre tanto, não sei se tinha essa cultura no Juiz de Fora, mas aqui no Carnaval do Rio tinha uma espécie de macaco que era feito com sacola plástica, né? Uma fantasia de carnaval, do carnaval de rua. E tinha um cara que ia desde os anos 90 fantasiado de macaco alvinegro pro estádio. Eu não tenho visto, mas infelizmente, talvez, não sei se essa elitização, o preço dos ingressos fez com que ele se afastasse ou se aconteceu alguma coisa com ele, torço para que não. Mas são dois alvinegros assim que eu sempre gosto de lembrar com carinho. O Zorro eu ainda vejo por lá, o Macaco infelizmente ainda não. Acho que a gente também tem que representar aqui, acho que o torcedor do Vasco, né? Vasco geralmente não é representado na nossa bancada, mas tem aquele cara lá que aparece com uma touca, com um tablet, sempre que o Vasco faz gol, ele tá sempre perto da câmera. Acho que ele é mais moderno também, mas acho que ele representa bem essa figura desse torcedor mais carismático, que tá sempre no estádio, tá sempre com algum tipo de adereço, fantasia. O Flamengo também tem o Anjinho Alvinegro, acho que é um cara que tá aí também há muito tempo. Enfim, esse torcedor, eu torço vida longa a eles. Eu acho que é isso. Vida longa, eles merecem a nossa homenagem aqui, né? Foi por isso que eu citei. Muitos deles eram torcedores humildes, né? O Flamengo tinha vários, tentando lembrar aqui de cabeça. Eu lembro que tinha um que era conhecido como Índio da Geral, né? O cara sempre ia nos jogos, justamente da Geral, e que depois, com esse modelo aí de arenização, foram, de certa forma, afastados. Então, atualmente tem muito nos estádios essa figura do sósia. Agora, no Flamengo, apareceu demais, depois do Gabi Gordo, né? E depois tem um cara que parece com o Felipe Luiz, aí agora apareceram alguns sósias do Jorge Jesus. Se fosse um cara muito parecido, não ia ser tão legal, mas como são caras meio toscos, não são tão parecidos, de certa forma, eu acho um pouco divertido. Como eu sou daqueles que acham que o futebol está precisando um pouco disso, né? Tem que acabar com essa tentativa de colocar o futebol dentro de um mural assim, perfeito. Na verdade, o que a gente gosta é um pouco disso, né? Acho que o Herbert colocou anteriormente, um pouco tosco, um pouco esquisito, mas principalmente humano nos seus erros. Nós somos legais, mas somos esquisitos, somos divertidos, mas somos estranhos. É isso, assim, é essa humanidade que a gente tem que ter dentro dos estádios, e acho que um pouco disso esses torcedores lembram, né? Então eu acho muito bacana também fazer essa reverência, né? Bom, vamos nessa reta final do programa, agradecendo mais uma vez a galera que está sempre semanalmente curtindo o Ala Esquerda, o nosso podcast. Já a gente confirma redes sociais e tudo mais. Eu vou dando aquele abraço e semana que vem estamos aí com o programa número 18, com mais um tema bacana para a gente conversar sempre pela esquerda. Eu já vou me despedindo, então, passando para Mônica Cury. Bom, então é isso, galera. Adorei o programa de hoje, super descontraído, super leve. E vamos nessa que semana que vem vai ser mais barra pesada. Vou passar a bola para o Herbert aqui. Tchau, até semana que vem. Herbert, passa as redes sociais aí para a galera, para todo mundo comentar. E semana que vem estamos de volta.
Tchau, tchau. É isso, galera. Temos um programa. Obrigado a quem chegou até aqui. Acho que o programa hoje a gente estava precisando fazer um programa mais leve, né? Uma espécie de catarse positiva. Então, gostei muito desse programa. E as redes sociais, sigam a gente lá. No Twitter, @alaesquerda7 e no Instagram, @ala_esquerda7. Semana que vem a gente está aí, como o Alexandre disse, com mais um tema legal. E também espero com o Thiago Porto, com algumas respostas também. Então é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.